Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos dê vitória, que a mão do Senhor seja ao nosso favor, que a sua misericórdia seja ao nosso favor. E agora mesmo, nesse momento, eu quero orar ao Senhor nosso Deus e logo após louvar um louvor, tudo para a glória do Senhor. Amantíssimo Deus e Pai, é na Tua presença, Senhor Jesus, que aqui estou nesse momento para Te exaltar, Te glorificar e Te engrandecer. O Senhor é o Deus vivo, todo-poderoso, que não perde em batalha. Senhor Jesus, toma nossas vidas em Tuas mãos, seja o Senhor conosco. Ó, meu Deus eterno, estende as Tuas mãos poderosas, Pai, para nos dar vitória. Visita o nosso país, visita, Senhor Jesus, o Teu povo espalhado na face da terra. Eu te peço pelas Tuas bênçãos sobre nós, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor visite as famílias, que o Senhor visite o Teu povo. Que o Senhor visite os que estão enfermos e dê vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Uma vez o Senhor falou comigo e fala com você assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Sou o teu Deus e falo contigo. Pelas minhas veredas te fiz andar. Aleluia. Filho meu, sê tu forte e corajoso, para teres cuidado em cumprir tudo quanto hoje te ordeno fazer. E o Senhor nos diz: não te mandei eu, sê tu forte e corajoso, não temas nem te espantes, eu sou teu Deus, eu estou contigo por onde quer que andares. Eu te remi para que fosses meu, eu te escolhi para que fosses um servo meu, mas se recuares, eu de ti te quererei. Filho meu, quantas vezes a chorar, quantas vezes a perguntar: meu Deus, onde estás? Eu estou aqui, sou a tua fortaleza, sou tua cidadela, sou quem peleja por ti. Eu estou contigo por onde quer que andares. Eu te remi para que fosses meu, eu te escolhi para que fosses um servo meu, mas se recuares, eu de ti te quererei. Filho meu,
seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra do Senhor para o seu coração. Esta palavra eu vou estar postando no YouTube, se ela ficar boa aqui nessa gravação. E a palavra que eu quero trazer neste momento é: aconteça o que acontecer, vamos ser fiéis ao Senhor nosso Deus. E essa é a palavra que vos trago, porque vivemos num tempo onde a volta do Senhor Jesus Cristo está mais eminente do que nunca. Temos visto algumas coisas que nunca vimos. E faz parte da vida de um cristão, ou até mesmo de uma pessoa que quer, vamos dizer assim, viver bons princípios. E um desses bons princípios é: seja fiel. E aqui eu quero ler na palavra do Senhor, Hebreus capítulo 3, versículo 1, que diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés na sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que a de Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é o Senhor nosso Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas o Senhor Jesus Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. E, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Porquanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não reconhecem os meus caminhos, diz o Senhor. E assim jurei na minha ira, disse o Senhor, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja entre vós qualquer um que tenha um coração mau e infiel para apartar-se do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado, porque se somos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, então se diz: mais uma vez o Senhor, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas como foi que se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que tanto pecaram, cujos corpos tombaram, caíram no deserto? Sim, a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da infidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, a palavra para nós é: aconteça o que acontecer, vamos ser fiéis ao Senhor. E a palavra fiel, o que é que significa isso?
é ser aquele que não infringe princípios, que não é duvidoso em sua maneira de ser, no seu comportamento. Ser fiel é aquele que é firme em sua postura, em suas decisões, ele cumpre votos, ele cumpre promessas, ele cumpre compromissos, haja o que houver, venha o que vier, é leal ao Senhor, nosso Deus, ao que tem, aonde ele estiver, ele vive os bons princípios. É uma pessoa que excede, sabe? Vai além de dizer assim, eu sou um homem ou uma mulher de palavra. Porque este não só fala, mas ele promete e cumpre. E este vive também. E 3 verdades eu quero falar sobre o ser fiel, sobre a fidelidade. Primeiro lugar é que o que é ou quem quer ser fiel, ele estabelece na sua mente metas, bons princípios e principalmente o princípio para não se corromper. Glória ao nome do Senhor. E é do interior que esta fidelidade ela deve brotar. É de dentro, do interior, para que ela seja externada claramente no nosso estilo de vida. E para nós nos lembrarmos de alguém assim, nós vamos ler agora mesmo Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz assim: e Daniel assentou no seu coração, ou seja, ele estabeleceu no seu coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem o vinho do rei que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedessem não se contaminar. Ora, o Senhor Deus deu graça e misericórdia a Daniel diante do chefe dos eunucos. Ou seja, para começar, ele estabeleceu a não comer do manjar daquele rei, comidas diferentes, comidas que para os judeus eram abomináveis, que o Senhor tinha estabelecido. Daniel era ali judeu criado segundo os preceitos do Deus dos seus pais, que é o nosso Deus, o Senhor verdadeiro. E não foi só nisso. A gente observa que ele e seus 3 amigos tiveram os nomes mudados, foram forçados a serem treinados para ser, vamos dizer, conselheiros do rei Nabucodonosor, mas eles não se contaminaram com os princípios dali. Eles crescem num país laico e não se contaminam com os costumes dali. Até seus amigos mais adiante enfrentam sentença de morte, mas não se curvaram ao obelisco de ouro que Nabucodonosor queria forçar eles a se dobrar. Nabucodonosor disse, ou vocês se dobram, então vocês vão serem lançados assim na fornalha de fogo. E eles disseram, olha homem, fica sabendo que nós não vamos nos prostrar diante disso não. E se o nosso Deus tem poder de nos livrar, e se ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem, esse obelisco, essa coisa de ouro não. E a Bíblia diz que eles ali foram lançados na fornalha ardente, a tal ponto que a ira do rei foi tão grande que mandou acender 7 vezes mais. Os guardas que estavam por perto ali, eles foram consumidos por aquele fogo, mas os 3 que receberam nomes não judeus, que foram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não lhes houve dano algum, porque o Senhor os protegeu pela fidelidade deles. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto a Daniel, tem mais uma coisa, louvado seja o nome do Senhor, não foi só com o manjar do rei, as comidas do rei. O que representa o manjar do rei hoje? Significa as oferendas que Satanás oferece, que são bastante atrativas para a carne, não é? Para os desejos desenfreados da carne, vai além de comida esse daí. Mas o que mais prova, louvado seja o nome do Senhor, que Daniel era fiel ao Senhor, é que diz aqui no capítulo 6, versículo 4, que ele, antes de receber a sentença de ser jogado na cova dos leões, onde criaram ali uma coisa para
Daniel justamente não se dobrar diante do Senhor, criaram ali uma lei só para fazer uma artimanha para que Daniel fosse lançado. A Bíblia diz, versículo 4, que os príncipes, os presidentes eles procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino ou de qualquer coisa. Mas aqui a Bíblia diz que não achavam nada, nem ocasião, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício, nem culpa, nem coisa alguma dessa natureza, não se achava nele. Ora, mas não somos pecadores por natureza, é verdade. Somos propensos às coisas da carne, já nascemos pecadores, é verdade, mas acontece que o estilo de vida que eu quiser ter, quem decide sou eu enquanto eu tenho vida. Se eu quiser seguir aos princípios desenfreados, as coisas do mundo por aí, eu sigo. E se eu quiser estabelecer na minha mente e pedir a graça do Senhor para ser fiel a Ele, eu também posso fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa mais, o fiel, aquele que é fiel ao Senhor, ele se examina, ele sempre fica se examinando, ele não descansa, sabe? Ele fica se examinando, se policiando, se olhando e não ostenta essa fidelidade, não ostenta. Foi igual a José ali, filho de Jacó no Egito. Ali foi preso, foi caluniado, foi vendido, foi traído pelos seus irmãos, era invejado, sofreu. Mas nada daquilo foi forte o bastante para, vamos dizer, ofuscar a vida dele em crer no Senhor. E é tanto que o Senhor o abençoou e não precisou ele alardear que era hebreu, que era filho de Jacó e que o pai dele tinha grande reputação. Não, ele estava agora na vida onde ele tinha que criar a reputação dele, ele que tinha que criar a história de vida dele. E a Bíblia diz que ele foi fiel ao Senhor, mesmo sendo preso, mesmo sendo escravo, exilado de sua casa, apontado como culpado sem ser culpado. Mas acontece que a hora do Senhor chegou para a vida de José. E eu quero dizer que se nós optarmos em trilhar o caminho da fidelidade, que também inclui reconhecer os pecados, mudar de conduta, sermos verdadeiros, eu quero dizer que o Senhor há de nos abençoar por isto. E a Bíblia diz que chegou um momento em que Faraó, que tantos deuses tinha no Egito, olhou para José e disse, acharíamos porventura um varão como esse aí que tenha o Espírito de Deus? Pois não há ninguém nem mais sábio, nem mais ajuizado do que ele vai ser governador do Egito. E eu sou maior do que ele no trono, mas ninguém arreda a mão nem o pé se não for do consentimento dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o Senhor abençoou, exaltou o seu servo. E o interessante, como eu disse em outra vez, que mesmo depois dele exaltado, quando ele tem a oportunidade de se deparar com seus irmãos, ele não pensou assim, pronto, agora eu sou poderoso, eu vou colocar todos de frente de mim, vou mandar decapitar cada um, porque cada um merece. Não, mas ele diz assim, eu sou José, ainda vive meu pai, ou seja, ele quis dizer, eu sou o mesmo, e o nosso pai tá bem? E ele até nem atribuiu o que aconteceu a ele, nem a Satanás e nem os irmãos. Ele disse assim, vocês não se culpem por eu ter sido mandado aqui para o Egito, porque é o Senhor que me mandou para a preservação da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, tudo que ele passou, ele não se sentiu injustiçado, que o Senhor não olhava para ele. Senhor, eu estou fiel na tua presença, eu estou na tua casa, eu faço campanha, eu tenho até, Senhor, feito abstinência de algumas coisas. Ó Senhor, eu não tenho andado em tua presença, porque o Senhor não me ouve, nem me atende, nem me vê, porque é que isto acontece comigo. Não, ele não atribuiu isso questionando ao Senhor, nem atribuiu ao diabo, nem culpou os irmãos, nem os outros. Ele disse, foi tudo um propósito do Senhor para que haja conservação da vida. Vamos entender que aquele que se empenha pelo melhor, aleluia, então entenda que fará parte dos propósitos do Senhor
e o Senhor sabe alegrar e recompensar adequadamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui, o fiel ao Senhor, ele se examina, ele fica se observando, se policiando. Não é que ele fica se atormentando e buscando a perfeição, mas ele fica se observando, orando ao Senhor, porque a Bíblia diz: orai sem cessar, para não cair em tentação. Mas ele não vive ostentando. Como disse aqui o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante, ele diz: aos homens que nos consideram como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios do Senhor nosso Deus, além disso, requer-se, ou seja, é necessário, é um pré-requisito indispensável que em nós, dispenseiros do Senhor, servos do Senhor, que ao menos queremos viver os princípios corretos da vida, que cada um se ache fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano, nem tão pouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas em nada me sinto justificado, pois quem me julga é o Senhor. Porque nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz todas as obras e coisas ocultas das trevas, se manifestará e os desígnios dos corações. Então cada um receberá do Senhor o seu louvor, seja a sua recompensa. Então o apóstolo Paulo, ele disse: eu nem estou me sentindo culpada, a minha consciência não está pesada e nem ao mesmo tempo eu me sinto justificado, me sinto santo e purificado bastante. Não, porque quem me julga é o Senhor, ou seja, ele não estava ostentando por estar na presença do Senhor. Porque quem se ostenta por alguma coisa que tem, isso é um perigo. Então, nós precisamos sempre estar na presença do Senhor. E tem um versículo em Romanos que diz assim: se está de pé é pela fé, então não se ensoberbece, mas teme ao Senhor. E essa palavra, ela é pesada e ela é de pensarmos muito e refletir para a nossa própria vida. O fiel, ele é fiel e firme na fé, mesmo que venha enfrentar extremos maiores que comprometam, vamos dizer assim, a vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, está escrito: nada temas das coisas que hás de padecer. O diabo lançará alguns na prisão para que sejais tentados. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso é até um pavor para certas pessoas ouvirem uma palavra assim. Mas acontece que estamos num mundo onde em todo lugar está se havendo problemas, tribulações e dificuldades. Então o que cabe a nós é nos aproximarmos do Senhor e para agradarmos a Ele, se quisermos que a misericórdia dele seja sobre nossa vida, é fazer por onde agradá-lo. E fazer por onde agradá-lo consiste em vivermos princípios de fidelidade. E não só externamente na religiosidade, eu já disse que é dentro para poder ser externado fora. Primeiro dentro para ser externado fora. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também fala, me faz lembrar de Josué e Caleb, que eles tiveram, a Bíblia fala, eles tiveram um espírito diferente. E ali eles permaneceram fiel ao Senhor. Vamos ler agora mesmo. Números capítulo 32, louvado seja o nome do Senhor. Números capítulo 32, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10 ao 13, está escrito, confirmando Hebreus 3, porque o Senhor estava ali lembrando, o escritor da carta aos Hebreus estava lembrando justamente esse fato, que o povo de Israel o Senhor tirou do Egito, o Senhor não deixou as vestes deles se gastarem, nem os sapatos, sustentou eles com comida, com maná, com água, mostrou o poder deles. É só vocês lerem Deuteronômio capítulo 8. Provou eles, mas cuidou deles, e esse povo era ingrato, esse povo era uma coisa terrível. Eles assim, eles profanavam o Senhor muitas vezes. E aqui a Bíblia diz que por causa dessas profanações, capítulo 32 de Números, versículo 10, então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo,
De certos varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, ou seja, não foram fiéis em me seguir, não permaneceram nos meus princípios em me seguir, diz o Senhor. Eles oscilaram em me seguir, diz o Senhor, me provocaram a ira, como ele fala em Hebreus capítulo 3. Aí ele diz, exceto, ou seja, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o Quenezeu e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Em outras palavras diz, tiveram um espírito diferente. E aqui o espírito, aonde tem as referências falando de espírito, não é o espírito de E maiúsculo, que seria o Espírito Santo, mas significa assim uma disposição, uma mentalidade diferente. Eles tiveram de não estarem, vamos dizer assim, igual a Maria vai com as outras, de seguir a maioria, porque a maioria seguia a rebelião, a maioria resistia à autoridade de Moisés, a maioria resistia em até adorar o próprio Deus, porque diziam que era um Deus sem rosto, e ali quando Moisés subiu ao monte, eles estavam na orgia e toda espécie de malignidade lá embaixo, ali forçaram Arão a fazer fundir um bezerro de ouro, e a Bíblia diz que passou-se tudo isso no memorial do Senhor, mas exceto Josué e Calebe, porque eles tiveram uma disposição diferente. Eles tiveram o quê? Eles resolveram suportar o mal e permanecerem perseverando no bem que agradava ao Senhor. Eles não se entregaram às orgias, eles não se entregavam aos pecados da maioria, porque a maioria está fazendo, vamos fazer também. Não. Eles não se entregaram à rebelião, que é igual um pecado de feitiçaria, mas eles perseveraram no bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso, obtiveram ali a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma segunda verdade sobre fidelidade é que os fiéis estão sendo procurados pelo Senhor. O Senhor procura por pessoas que queiram viver os princípios da fidelidade e que principalmente já estejam vivendo. O Senhor procura na terra. É muito importante para o próprio Deus. Está aqui no Salmo 101, versículo 6, o Senhor diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então o Senhor está procurando aquele que é fiel. Ele observa, ele vê. Outra coisa, para se ensinar a palavra do Senhor, é um pré-requisito, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, pessoas idôneas, pessoas fiéis ao Senhor, aptas para ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso requer, isso nos compele a nós analisarmos a nossa própria vida sempre. Porque sempre a nossa carne é suscetível a delitos, é suscetível a deslizes, é suscetível à instabilidade, à inconstância, onde a palavra do Senhor diz, Tiago capítulo 1, que o inconstante, ele acaba não indo a lugar algum. Ele é igual a onda do mar, que vai e volta, ou seja, uma hora parece que vai aí, outra hora volta. Uma hora parece que crê, outra hora não crê em nada. Uma hora vai à igreja, outra hora não vai. Uma hora ele acredita no Senhor, outra hora ele não acredita em nada. É o inconstante, é o infiel, porque não tem firmeza de caráter, nem firmeza de alma, de espírito. É assim. Então, o fiel é procurado pelo Senhor. E o terceiro pré-requisito sobre fidelidade de fiel é que este é recompensado pelo Senhor. Ele é visto pelo Senhor, ele é recompensado pelo Senhor. Mateus 25, versículo 21, o Senhor disse: está bem, servo bom e fiel. O que é que diz aqui? Bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco foi fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Isso foi dito àqueles que tiveram 5 talentos e ganham mais 5, lutou e obteve mais 5, e o que tinha ali 2, granjeou e também mais 2. Mas teve um que teve um, mas ele era tão terrível que ele plantou aquele um que ele tinha. Ele não foi fiel ao Senhor. E aquele talento ali que ele plantou na terra, que ele ali não teve coragem de desenvolver e adiante, vamos pensar assim, que seria a oportunidade que temos na vida de se aproximar do Senhor, de melhorar a nossa conduta, de ser fiel com o Senhor, ser fiel com a família, ser fiel lá no trabalho onde você está, ser fiel quando está sozinho ou sozinha, ser fiel no que está assistindo, no que está vendo, ser fiel e a pessoa, o Senhor dá tempo, porque o Senhor é longânimo, aí a pessoa vai, enterra a oportunidade, e aí quando vai prestar conta com o Senhor, aí chega com mais, aí não tem nem coitado, nem perdoe, é assim. Então, é necessário nós observarmos muito seriamente a nossa vida. Porque quem se diz temer ao Senhor, quem diz que serve ao Senhor, deve pensar nessas coisas. Em ser fiel ao Senhor. E ser fiel no pouco. Que pouco seria? Por exemplo, tem gente que reclama do salário. Eu poderia ganhar mais. Seja fiel no pouco. E o Senhor, Ele vai lhe abençoar. Seja fiel, louvado seja o nome do Senhor, mesmo que não reconheçam você, o seu trabalho, mesmo que as pessoas duvidem de você por causa do seu passado, mesmo que ninguém te dê crédito, mesmo que você seja abandonado por família, por amigos, por causa da sua fé, porque você decidiu andar direito, mesmo que você teve uma vida bem devassa, quem sabe até agora, e a partir de agora vai decidir com a força do Senhor, com a graça de Deus, viver uma vida reta e as pessoas no decreto. Não se preocupe com isso. Porque a nossa recompensa não vem do que eu penso, não vem de ninguém, nem de A, nem de B, nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém. Vem do próprio Deus, vem do próprio Senhor. A recompensa de Josué e Caleb veio de quem? Por ele ser fiel ao Senhor. Veio do Senhor. A recompensa dos demais que foram fiéis ao Senhor veio de quem? Do Senhor. Então, esse é um princípio que precisamos sempre procurar viver. Glória ao nome do Senhor. A pessoa que ela é fiel, ou seja, que vive os bons princípios, que não oscila, que não é aquela pessoa que olha para ela assim e diz, não, parece que é um pouco duvidosa, insegura, será? E uma hora está firme, outra hora está oscilando, não está firme. Então, que possamos pensar e nos firmar na presença do Senhor, porque aquele que resolve viver o bem e os princípios da fidelidade, esse será recompensado pelo próprio Senhor. E mesmo que ninguém acredite nesta pessoa, o Senhor acredita. E mesmo que todos apontem essa pessoa dizendo, você, agora procurando esse caminho, você que foi assim, foi assado e foi desse jeito, pois é. A Bíblia fala de Zaqueu. Zaqueu, a reputação dele era péssima, porque ele cobrava além do que era para cobrar. Tinha má fama, mas também quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, ele segurou a oportunidade com toda a força. E além de alegremente receber o Senhor Jesus em sua casa, ele corrigiu um ponto de sua conduta que era por aquele ponto que o povo apontava e que trazia má fama. E não era só por isso, é porque desagradava ao Senhor em primeiro lugar. E ele sabia disso. E ele disse, Senhor, se eu tenho fraudulado alguém, defraudado alguém, eu vou restituir esta pessoa 4 vezes mais, quadruplicadamente. E o Senhor se alegrou, só faltou fazer assim. Oh, que maravilha! Hoje veio salvação para esta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos decidir sermos fiéis ao Senhor. Seja fiel à família que tem. Seja fiel no seu trabalho.
Seja fiel quando algo de valor passar pelas suas mãos. Seja fiel quando for tentado. Peça força ao Senhor e diga: Senhor, eu quero ser fiel. Eu não quero ser uma pessoa duvidosa nem fraudulenta. Senhor, me ajude. Ser fiel. Aleluia. E o Senhor diz que o que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte. O Senhor diz: dar-te a coroa da vida e as bênçãos do Senhor aqui nesta terra, porque Ele tudo vê e Ele recompensa adequadamente. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós. Glória ao nome do Senhor. Eu vou postar este vídeo no YouTube e peço se inscrevam no meu canal Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. E eu tenho louvores que o Senhor me deu e que estão nas plataformas digitais. E os louvores é vocês digitarem lá, Pastora Melry Macedo, segredo de estar de pé. Hermana, aleluya, Dios la bendiga, mi hermana. Gracias por tu vida. Glória a Deus. Saludo ao pueblo de toda Colômbia. Deus abençoe a todos. Amém e graças a Deus.